Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 5, vamos agora ao item 9 do nosso material didático. Estamos na página 93. O texto diz: Missa em memória dos falecidos. No ano 732, o Papa Gregório III autorizou os padres a realizar missas em memória dos falecidos. Então veja, esse aqui é o ano então que nós estamos estudando, 732. Eu vou sempre colocando essas datas para vocês se guiarem. Isso é importante na história, porque, claro, data, todos têm dificuldade de guardar. Mas se nós tivermos essas datas em ordem, sempre sinalizando o evento histórico, isso nos ajuda, tá ok? Pois bem, então lembramos, são cerca de 400 anos depois de Constantino. Essa igreja, eu falei para vocês, ela, pelo menos no ano 400, ninguém pode duvidar que ela já era uma instituição pagã. Todos os historiadores falam isso, tá bom? E muitas das práticas pagãs que ela já tinha até adotado, né, como culto aos mortos, ok? Mas isso era feito de forma, vamos dizer assim, não autorizada. Então ele agora autoriza a realizar essas missas, né, pelos falecidos, ok? Ou seja, era uma aplicação da doutrina de Agostinho de Hipona, que defendia o culto aos mortos. Até hoje a Igreja Católica pratica isso, né, que é no dia de finados. Então são doutrinas que eles estão implantando aos poucos, mas que não tem dúvida, são doutrinas pagãs. Essa prática de ter um ritual após a morte da pessoa, isso não é cristão. O cristão, ele sabe que a pessoa morreu, não tem mais o que você clamar por essa pessoa. Não tem mais o que você fazer, não adianta, vamos dizer, acender uma vela para iluminar o caminho dela. Não tem como uma vela nesse mundo aqui iluminar um caminho espiritual, ok? Nós acreditamos que o caminho da alma, no momento que ela morre, ela é julgada. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então a pessoa morreu, ela sofre o juízo, ok? Bom, então não tem por que você fazer ainda um culto de sétimo dia, qualquer dia, e mesmo na hora do sepultamento. Então essa mudança, essa ação que os católicos fazem aqui é mais um passo no paganismo, né? O número 10 aí no material didático nos diz: a união do papado com os reinos bárbaros. Bom, então, no ponto que nós acabamos de ver agora, o ano 732, eles convivendo com os bárbaros, a Igreja Católica estava cada dia mais adotando práticas pagãs, ok? Nós vimos até do missionário Patrício, que passava uma semana na paróquia, uma semana com os sacerdotes celtas, que eram espíritas, né, participando do culto deles, e depois os sacerdotes celtas iam na paróquia. Esse é um método completamente estranho. E nesse item 10, então, vamos falar da união do papado com os reinos bárbaros. Lembre-se que a Europa, ela tinha sido dividida, ok? A Itália perdeu força, onde era o grande poder, a grande cidade, acabou sendo tomada, e a Europa foi dividida entre os povos bárbaros. Os bárbaros, inclusive, se tornaram donos de Roma. O Império Romano do Ocidente passou a ser dos bárbaros, tá ok? E lembre-se que eu falei com vocês que isso fez com que a Igreja Católica reduzisse o seu poder. Enquanto lá em Constantinopla, a Igreja Ortodoxa está aumentando o seu poder. Porque, é claro, como era uma instituição política, se a cidade era rica e poderosa, essa instituição, então, era mais rica e poderosa. Ok? Mas agora eles vão fazer o que, então, os católicos? Eles vão se unir aos bárbaros
para se recuperar dessa queda, né, de Roma, que, claro, causou um grande problema para eles. Olha, já são cerca de 100 anos, quase 300 anos, quando a Igreja Católica vai conseguir essa união com o Pepino, porque a queda foi lá em 476, e essa união com os bárbaros agora será em 750, ok? Então, passaram-se muitos séculos, e a Igreja Católica Romana, ela estava enfraquecida, mas agora vamos ver como que ela vai começar uma virada. Ela vai fazer uma aliança com esses bárbaros. Lembre-se que esses bárbaros, em aulas passadas, eu falei, esses bárbaros, eles tinham se convertido ao catolicismo ariano. Mas agora a Igreja Católica Romana consegue mudar a fé desses bárbaros. O comentário diz: em 750 da era cristã, tornou-se soberano dos francos Pepino III, que ele viveu de 714 até 768 da era cristã, conhecido como Pepino o Breve. Ele não era rei, mas sim um mordomo que possuía grande respeito de todos os nobres. Haviam-se passado 250 anos desde a conversão de Clovis ao catolicismo, e o pai de Pepino, Carlos Martel, havia vencido os árabes em 732, que eram, na visão do papado, os infiéis. Pepino se aproximou ainda mais da Igreja Católica quando o Papa Estevão II se exilou entre os francos para escapar da invasão da tribo dos lombardos. O Papa coroou Pepino III, rei dos francos, né? Então veja, nesse momento um dos inimigos que estava atacando a Europa eram os árabes, okay? E esses reis bárbaros acabaram ajudando o Papa, acudindo o Papa, que funcionava como um Estado. O Papa, ele funcionou muito tempo como um Estado papal, até hoje, na verdade, né? O comentário prossegue: o acordo político da proteção ao Papa resultou em uma guerra entre os francos e os lombardos. Após a vitória dos francos sobre os lombardos, Pepino III doou as terras conquistadas para a Igreja Católica, resultando no Estado Pontifício. A Igreja Católica se torna, em definitivo, um Estado político. Ou seja, até hoje, já até mudou os territórios, né? Ok? Mas até hoje a Igreja Católica, ela tem um Estado, que hoje é chamado de Estado do Vaticano. Tá bom? E o que a Igreja Católica vai fazer agora? Vocês sabem que esses bárbaros, a maioria deles, eles não sabiam ler. E a Igreja Católica, ela agora definitivamente como uma instituição política, o que ela faz? Ela frauda um documento. Isso, infelizmente, é provado na história, né? Isso é provado na história, ela fraudou mesmo um documento, dizendo para os bárbaros que Constantino, o imperador Constantino, tinha doado aquela terra para eles. Olha, 732 foram 400 anos antes. E Constantino teria doado uma grande parte das terras da Itália para a Igreja Católica. É o que nós vamos estudar agora, o item 11 do material didático. Né? Eu procuro fazer citação de historiadores. Eu acho que história é algo assim tão difícil de nós interpretarmos, que eu prefiro fazer o seguinte: pegar a citação de historiadores e mostrar na íntegra essa citação e também explicar. Ok? Então, no ano 750 da era cristã, ok, a Igreja Católica vai então agora, nessa aproximação com os reis bárbaros, apresentar um documento a eles, só que esse documento ficou provado que ele é uma fraude. Então eu apresento aí um artigo para nós podermos fazer a leitura da revista Super Interessante. Ele diz: trapaça na Idade Média. Na penumbra da sala, um homem escreve sua obra-prima. Ele usa uma pena
tinta preta e folhas de papiro ou pergaminho. Não há certeza quanto à data, algo em torno do ano 750. O endereço provável é o Palácio de Latrão. O autor seria um certo Cristóforos, secretário do Papa Estevão II. Certeza mesmo só em relação à obra. É a doação de Constantino, a fraude mais bem sucedida da história. O artigo prossegue. O autor da doação de Constantino provavelmente pertencia a uma classe especial de clérigos eruditos. As equipes de falsários que, entre os séculos 6 e 9, trabalhavam nos escritórios papais, alterando e inventando documentos para fortalecer a posição dos bispos romanos. Uma pausa aqui para explicar a vocês, irmãos. Esse período que vai iniciar agora, com esse domínio católico, ele vai ser um domínio tão grande que os especialistas dizem, nos dias atuais, que a riqueza da Igreja Católica é incalculável. Porque a Igreja Católica ela vai fazer de tudo, desde inventar documentos, como ele diz aqui, tá bom? Dando terras, documentos de terras para a Igreja Católica, ou mesmo documentos que falam de decisões da Igreja quanto à participação dos bispos na política. Ok? E tudo isso vai fazer, essa é uma das coisas que vai fazer a Igreja Católica enriquecer muito. Por quê? Nesse período, o que está acontecendo também com a Igreja Católica? É nesse período que começa a prática do Papa ungir o rei. Porque na época do Império Romano, e lá em Constantinopla, o que acontece? É o filho. É o filho que vai herdar e não tem nada do Papa ungir, porque na verdade ele era acima do Papa, porque ele era o pontífice máximo. O imperador era o pontífice máximo da Igreja Católica. Mas aqui entre os bárbaros, eles vão começar uma construção diferente. Os bárbaros vão influenciar no Papa também, mas entre os bárbaros o Papa vai conseguir mudar isso. Em vez do imperador estar acima dele, eles vão conseguir ficar no mesmo nível do imperador e vão conseguir depois ficar acima do imperador. Ele vai ter imperador que vai querer até matar o Papa quando o Papa fizer isso. Mas o Papa vai falar, não, Deus fala comigo e depois eu falo com o rei. Deus não fala com o rei. Isso, falando assim, parece algo de pouca importância, né? Tá bom? Vou repetir, o Papa dizendo, Deus fala comigo e eu falo com o rei. Deus não fala com o rei. Isso é muito importante porque para os súditos, né, os crentes da Igreja Católica, eles viam o rei como uma autoridade especial diante de Deus. Nesse momento, no mesmo nível do Papa. E de repente eles verão ele abaixo do Papa. O rei que não aceitar isso, vocês verão, nós vamos estudar mais à frente, a população do reino vai querer abandonar ele, porque vai considerar ele um maldito, porque ele não tem mais ligação com Deus nem com o Papa, né? Ele sendo até excomungado. Nós veremos isso mais à frente. Bom, então, como ele fala aqui, que infelizmente isso era comum, e a maior prova foi essa chamada doação de Constantino, tá bom? Que é provada que realmente essa fraude acontecia. O comentário prossegue. A doação era uma mistura de testemunho e testamento, supostamente assinado pelo imperador Constantino em 315. O texto conta como o imperador foi milagrosamente curado da lepra graças às preces do Papa Silvestre. Em troca, transformou os papas em seus herdeiros legais. A eles deixo a coroa imperial e o governo de todas as regiões do Ocidente, de agora e para sempre. Ou seja, uma pausa aqui para explicar a você, né? Ele está dizendo o seguinte, na verdade nós é que somos os reis disso tudo aqui, porque o Constantino doou para a igreja, né? E também lembre-se uma questão que eu coloquei para vocês. A história diz que os bárbaros, eles não queriam destruir Roma, não. Eles queriam se tornar romanos, porque eles eram bárbaros
ok? Viviam numa situação lamentável e agora eles seriam soberanos de cidades que pagariam impostos para eles. Então, e eles queriam adotar a cultura romana, realmente a história diz isso, tá ok? Então, eles que estão se achegando ao Império Romano, se tornando romano, então o Papa apresenta esse documento. O comentário prossegue. Ao longo da Idade Média, a doação foi aceita como documento verídico e invocada por nada menos que 10 papas para reivindicar poderes políticos, porque eles queriam ter domínio sobre uma região de terra. Porque, claro, como era dividido o mundo, aquela situação de injustiça, né? Que um homem chegava, dominava uma terra bem grande e vinham pessoas que não tinham terra e falavam, você pode plantar na minha terra, só que tanto fica comigo, tanto fica contigo. Então, tinham muitas pessoas trabalhando para um rei ou para um conde, para alguma autoridade muito rica. E as pessoas viviam ali numa pobreza muito grande, tá ok? Então, você ter terras era um dos melhores meios de riqueza. No geral, na Igreja Católica era pior, porque a Igreja Católica ainda falava o seguinte, essas minhas terras aqui, se você for sepultado aqui nessa terra santa, a tua alma passa do purgatório correndo. Então, o que ocorre? Por que você vai em igrejas católicas do interior e você tem um cemitério lá? Uma das razões é essa. Porque eles falavam, olha, se você for enterrado aqui nessa terra santa, você vai queimar pouquinho no purgatório. Todo mundo queima um pouco, porque todos pecam depois que tiveram o batismo de que nasceram, quando nasceram. E a Igreja Católica dizia isso, e diz até hoje, né? Olha, quando a criança ali nasce, o batismo que é feito com ela livra ela do pecado que ela herdou de Adão. Mas o pecado durante a vida, o que essa criança vai fazer? Ela vai se tornar adulto, ela vai começar a pecar. O que ela precisa fazer? Ela precisa das penitências, ok? E ela precisa que alguém faça um culto para ela, após ela morrer, para ela ser tirada da sua alma lá do purgatório. Então isso vai gerar uma riqueza muito grande, porque terão pessoas que farão o seguinte, olha, eu tenho aqui 3 filhos, eu vou dividir as minhas terras em 4 partes, uma para cada filho, 3, e a 4ª parte eu vou doar para a igreja. Então, quer dizer, aquilo para ele poder ficar pouco tempo no purgatório. Então, isso era extremamente lucrativo. É chato falar isso, né? Mas, infelizmente, essa história de corrupção, ela é a história conhecida da Igreja Católica. Né? Por isso que eu digo para vocês não caírem nesse erro que estão dizendo aí, que ela era a verdadeira Igreja de Jesus e que nós saímos dela. Não, isso não é verdade. Nós sempre existimos. Né? É impossível que essa instituição seja a Igreja de Jesus. Tá bom? Porque nesse período, o que os historiadores vão descrever dela? Né? Que ela é a causadora da Era das Trevas. E principalmente teologicamente, eu já falei para vocês, é a Era das Trevas mesmo. Ok? Então, nós não podemos ter saído dela, porque a Igreja de Jesus, ela é luz do mundo. Né? Ela jamais iria dominar um período que ficasse conhecido como Era das Trevas. Isso não faz o menor sentido, né? Desculpa, prosseguindo na leitura. Muitos historiadores acreditam que a fraude foi usada pela primeira vez em 754. Nesse ano, Estevão X viajou para encontrar Pepino, rei dos francos. Estevão procurava ajuda para transformar Roma e as terras vizinhas em território da igreja. Então, presta atenção nesse ponto aqui, que eu estou lendo para vocês também. Estevão procurava ajuda para transformar Roma e as terras vizinhas em território da igreja. Ou seja,
Eles querem aumentar o poder deles, aumentar a riqueza deles. Nos 2 séculos anteriores, a capital da cristandade havia sido saqueada e dominada por hércules, godos, bizantinos e lombardos. Uma pausa aqui para explicar a você, né? Bom, então ele listou aqui vários bárbaros que eles atacaram as regiões da Igreja Católica. Eles respeitaram o Papa, não mataram o Papa ficou lá, foi passando o tempo, 20 anos, 30 anos, as pessoas respeitando o Papa de uma certa maneira, e agora ele está conseguindo ganhar o respeito desses bárbaros que num determinado momento eram arianos, não gostavam dos católicos romanos, teve território, inclusive, principalmente quando os bárbaros dominaram a África, que os católicos arianos chegaram lá, dominaram e perseguiram os católicos romanos ferozmente. Foi realmente assim, um período que os católicos romanos falam que foram novos mártires, né? Mas não é o tipo do mártir cristão, não, era porque eles entravam em guerra. Era católico romano matando o católico ariano e o católico ariano matando o católico romano. Ok? O artigo prossegue. Pepino, que havia tomado o trono à força, tentava legitimar o seu poder. Okay? Entre os bárbaros, uma pausa aqui para explicar a vocês, entre os bárbaros era comum a matança entre família. O pai era o rei. Está até passando uma série Vikings no canal History 2, que é interessante vocês verem, porque ele retrata a vida desse povo. Então, quando o rei morria, era normal os filhos dele, quem é que vai ocupar? Brigavam com machadinha, né? Era uma coisa horrível. E um matar o outro, né? Então, o mesmo é falado, ok? Desse rei dos francos, o Pepino, o breve. Então Pepino havia tomado o trono à força tentava legitimar o seu poder. A doação foi apresentada pessoalmente por Estevão, pelo Papa Estevão, a Pepino. O rei franco aceitou o documento como prova da autoridade dos papas. Na sociedade iletrada da época, registros escritos despertavam respeito. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Era muito comum reis que não sabiam ler, principalmente entre os bárbaros. A história diz que o imperador Constantino, ele não sabia ler. Né? Hoje a leitura é algo comum, né? Praticamente toda criança de 6, 7 anos tem um estudo gratuito no país. Praticamente todo mundo pode saber ler. Naquela época era raro alguém que soubesse ler. A maioria das pessoas tinham que trabalhar em alguma coisa que gerasse algum recurso rápido. E saber ler, então, vai ficar algo reservado, principalmente de quem? Dos religiosos, no caso, da Igreja Católica. Será mais um ponto que vai fazer o domínio da Igreja Católica crescer a ponto dela estar, como se diz, assentada sobre os reis, como diz o Apocalipse. Ok? Então, como o imperador não sabia nem ler, aquela sociedade letrada apresentou um documento, se era falsificado ou não, eles não tinham como atestar. E é sabido de métodos antigos, né, que se usava, até pouco tempo se usava, não sei se hoje usa, que era colocar um documento e colocar gafanhoto, grilo ali naquele local para ele acabar ficando naquele papel, e diz que a urina, as fezes do grilo faz com que aquele papel pareça envelhecido, ser de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Hoje já se consegue com carbono 14 você datar o papel, né? Mas naquela época não tinha isso. E se é um documento escrito, para quem não sabe ler, significa algo de grande respeito, né? O comentário prossegue. Os reis bárbaros sonhavam em igualar os antigos imperadores, e Constantino era um dos mais famosos. Olha, então o próprio exemplo de Constantino, que diz a história que ele foi o homem que fez uma mudança na religião no Império Romano, tirando o paganismo e colocando o que seria o cristianismo,
E esses bárbaros agora também são cristãos. Eram cristãos nesse sentido que a palavra está sendo usada. Eles eram agora católicos romanos, tinham sido católicos arianos. Então, uma pausa aqui para lembrar vocês mais uma coisa importante. O cristianismo, quando ele era comparado com o paganismo, não tinha chance para o paganismo. O paganismo era uma coisa horrível. O paganismo bárbaro envolvia até sacrifício de pessoas. Então é claro que aquelas pessoas iriam deixar aquela religião. Então, quando foi oferecida a eles uma religião, os primeiros seriam os católicos arianos nesse período, mas lá no final do primeiro século, início do segundo século, já tinham missionários nessa região. Então eles aceitavam o cristianismo porque mudava muita coisa. Eles não precisavam mais sacrificar pessoas, não precisavam fazer nenhum tipo de sacrifício. E também, para alcançar o paraíso, eles não precisavam morrer guerreando, porque os bárbaros acreditavam nisso. Só vai para o paraíso quem morre guerreando com coragem. Se você tiver medo, fugir e eles te matarem, tu não vai para o paraíso. Esse era um dos problemas de lutar com eles, né? Porque eram pessoas que eles não podiam desistir de uma luta, eles tinham que lutar até a morte. Então eles iam para o paraíso. Quando o cristianismo chegou pregando diferente, olha, para você ser salvo, você não precisa morrer matando alguém. Para você ser salvo, você deve aceitar Jesus Cristo como Salvador. E explicava toda a doutrina, né, da morte de Jesus na cruz para nos substituir, e você se comprometer a mudar de vida a partir disso. Pronto, você já está salvo. Ah, então eu não preciso guerrear e matar para ser salvo? Não, você não precisa disso. E principalmente quando essa mensagem chegava às mulheres eram as que mais aceitavam. Porque na doutrina dos bárbaros, as mulheres normalmente não iam para o paraíso, porque as mulheres não iam guerrear, eram raras. Tem casos de história de mulheres que teriam guerreado, mas era coisa rara. Então a maioria das mulheres iam tudo para o inferno, ou não ia para aquele paraíso, né, por não saber guerrear. Então, quando o cristianismo chegava, eles aceitavam prontamente. O cristianismo, comparado com o paganismo, ele cresceu. O que nós temos a partir de agora na história? Nós estamos vendo, a Igreja Católica ela já é pagã, ok? E aqui nós temos de novo uma luta do cristianismo contra aquela religião que nasceu lá em Babel, porque a Igreja Católica está assimilando aquela religião todinha. A Igreja Católica, ela é a mesma religião que dominou o Império Romano. Isso aí, 10 em cada 10 historiador concorda. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela adotou o culto que dominava em Roma, o culto de Júpiter, e só substituíram os nomes para Jesus, Maria, nomes de cristãos. Mas a Igreja Católica, ela adotou aquele culto. Isso é provado na história. Então, nós, por isso, sempre buscamos, claro, as igrejas que estão fora desse grupo que eles chamam de igreja. Isso que os livros chamam de cristianismo é, na verdade, uma corrente, no caso, a corrente católica romana. Tá bom? Mas que eles se dizem a autoridade e o Papa como sendo o pontífice máximo. E outra coisa importante é, nesse período agora, que o Papa também, ele adota o título de pontífice máximo, porque eles nunca tiveram. O pontífice máximo era Constantino, sempre foi. Depois os imperadores continuaram, né, como pontífice máximo. Foi no final do quarto século ainda que os imperadores católicos abandonaram esse título. E vai ser a partir de agora que o Papa vai se colocar como pontífice máximo. Era um título pagão, disso não tem dúvida. Por isso que teve imperador católico, ou católico cristão, né? Imperador que se diz cristão, que ele falou, olha, esse título aí é pagão, eu não quero mais não. E aí os próprios imperadores, quando chegou no ano 400, os imperadores romanos católicos, cristãos,
eles já não usavam mais esse título. Mas nesse período agora, próximo dos anos 700, os papas começam a se intitular com o título pagão, né? Pontífice Máximo, a ponte máxima entre Deus e os homens. O artigo prossegue. Depois de ter coroado a consagração por Estevão, Pepino partiu para a Itália, expulsou os lombardos que dominavam o país na época e converteu um pedaço da Itália central em território independente da igreja. Ou seja, ele falou o seguinte, já que Constantino doou, e Constantino ficou marcado, ele é conhecido na história como Constantino Grande. Nós cristãos chamamos ele de um desastre porque ele acreditou que um homem poderia ser, ao mesmo tempo, sacerdote dos deuses pagãos e sacerdote do Deus da Bíblia. Ele acreditava nisso, porque ele tinha esse título, tanto para a igreja que ele liderava, quanto para os pagãos. Ele continuou, né, sendo o sacerdote do paganismo. Então, isso, claro, mostra que ele não era cristão, ok? O comentário prossegue. O coração do novo reino era a cidade de Roma e a área vizinha que hoje forma o Vaticano. Bom, vamos lembrar também o que significa Vaticano, né? Vaticano, se você pegar qualquer livro de religião antiga, ele diz Vaticano, ele deriva de Vaticanos. Vaticano era uma divindade romana a quem as crianças eram consagradas porque ela era responsável pelo vaticínio das crianças, ok? Ela era responsável por fazer a criança falar. Então todas as crianças eram dedicadas a Vaticanos. O que a Igreja de Roma fez? Ela substituiu essa consagração a Vaticanos pelo batismo de recém-nascido, ok? Bom, então aqui ele acabou expulsando esses povos, ok? Então ele vai ficar como uma pessoa importante para a igreja, ok? E vai criar os estados papais. Até hoje existe o Estado do Vaticano. Quando o Papa vem, por exemplo, aqui ao Brasil, ele não vem como religioso, ele vem como chefe de Estado. E nós temos que pagar todas as despesas dele. Há uns 10 anos atrás, eles fizeram lá uma cruzada da juventude da Espanha. A Espanha estava numa crise muito grande e os espanhóis protestaram pelo fato do Papa ir como chefe de Estado. Então eles mudaram, aceitaram e, no caso, o próprio Estado do Vaticano custeou a ida do Papa. Mas ele vem como chefe de Estado. Aqui no Rio de Janeiro tem uma história interessante. O bairro do Recreio dos Bandeirantes teve uma época que ele proibiu a construção de templo religioso. Os evangélicos reclamaram, né? Mas não tem jeito, é lei. Aí o que ocorre? Abriram um terreiro de macumba, banda, alguma, eu não sei qual. E aí os evangélicos, nós tentamos abrir a igreja ali, não pôde porque tem uma lei de templo religioso, não pode abrir. E abriu aqui um templo religioso. Aí eles falam assim, não, isso aí não é templo religioso, não. Umbanda agora na verdade, é cultura afro. Então eles podem abrir. Olha só. Aí depois abriram uma igreja católica. Aí os evangélicos reclamaram de novo, né? Eles falam assim, não, isso aí não é igreja. Ela é registrada como uma embaixada do Estado do Vaticano. Pronto. Então pude abrir também. Bom, mas é um exemplo aqui da cidade para nós vermos, né? E o artigo prossegue para concluir. Todos os habitantes dessas regiões viraram súditos dos papas, passaram a lhes pagar impostos, a ser julgados e governados por ele. Assim nasceu o Estado Pontifício, que durou até 1870. Aí, no caso, ele vai perder uma boa parte e vai ficar com uma parte menor, que é até hoje o Estado do Vaticano. Tá, okay? Então ele não desapareceu totalmente.
mas ele será reduzido nesse período, aí já em 1870. Mas veja, aqui nós estamos tratando dos anos 700, 750. Né? Então são 1.300 anos com esse Estado, com todas essas pessoas pagando imposto. E além disso vai acabar esse Estado papal, mas cada local que a Igreja Católica estiver, ela tem sempre um território. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos ali a Praça Pio X, no centro da cidade, lá em 1517, 1520, 1530, quando a Igreja Católica estava chegando no Brasil, não era dado um espaço pequeno para ela ficar, eles precisavam plantar, precisavam de um espaço longo para sobreviver. Então era dado uma região bem grande para a Igreja Católica. Ok? Então, para quem não sabe, boa parte do centro da cidade, o centro do Rio de Janeiro, pertence àquela igreja ali que é a chamada Igreja da Praça Pio X. Os prédios são construídos ali em volta, existe um imposto que vai para a prefeitura, mas existe também um imposto que vai para o Papa. Esse sistema, ele existe até hoje, ok?